Está começando o 7º episódio do podcast Crise Climática e uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Nosso programa faz parte do plano de ação entre Embrapa e Fiocruz para o combate da crise climática no Rio Grande do Sul. O podcast é gravado diretamente dos estúdios da ProHub, na FAMECOS, a Faculdade de Comunicação e Marketing da PUC-RS. Eu sou Marcelo Frei, da Rede Saúde Única. Aqui, iremos abordar mudanças climáticas, prevenção de risco e crises, combate à desinformação e a importância da abordagem integrada de uma só saúde. Acompanhe o podcast pelo Spotify e pelo YouTube da Rede Saúde Única e siga o RSU Fiocruz no Instagram para assistir aos nossos cortes. Eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única. Tenham uma ótima audição. Hoje iremos contar com a participação de Yara Bonin, pesquisadora e docente da PUC-RS. Yara é doutora em Educação pela URGS e integra a linha de pesquisa Formação, Políticas e Práticas em Educação, com foco especial nos temas de relações étnico-raciais, currículos e diferenças e aos estudos de temática indígena. Também faz parte do Núcleo de Estudos sobre Currículo, Cultura e Sociedade da URGS. É pesquisadora do CNPq e desenvolve estudos sobre ações afirmativas para ingresso de indígenas na pós-graduação. Integra também o projeto Baobá, com participação interinstitucional e financiamento da CAPES voltado ao enraizamento de ações afirmativas em programas de mestrado e doutorado de universidades da região sul. Obrigado por estar aqui conosco, Yara. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? E quero também saudar essa iniciativa tão importante na discussão desses temas centrais para a nossa existência. Obrigado. E temos também a satisfação de receber Álvaro Cristo, engenheiro agrônomo, com mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria. Álvaro é consultor independente especializado em organizações sociais no campo, planejamento de unidades de produção e territórios de desenvolvimento, elaboração de projetos de desenvolvimento na agricultura, além de análise da funcionalidade ecológica de unidades de paisagem e corredores de biodiversidade, com ênfase em agroecologia, sistemas agroflorestais e conservação da biodiversidade. Álvaro, muito obrigado pela tua participação hoje aqui conosco. Agradeço a você. Agradeço a Fiocruz, a Embrapa. E como sempre, contamos com a participação da nossa integrante fixa do podcast, Melanie Dutra, professora da Unicinos, especialista em neurociência e divulgadora científica. Obrigado por estar aqui conosco, Mel. Muito obrigada, meninos. Também contamos com o apoio editorial de Aieska Pelegrin, pesquisadora da Embrapa, na produção desse podcast. Desde a antiguidade, pesquisadores de diferentes culturas já refletiam sobre a responsabilidade humana diante da Terra. Ao longo dos anos, de Aristóteles aos povos originários, do Iluminismo às filosofias orientais, consolidou-se a ideia de que cada geração é depositária de um patrimônio natural e cultural que precisa ser legada, em melhores condições, às gerações futuras. Hoje sabemos que o ser humano é apenas um elo de uma complexa teia de vida. Nossa saúde depende diretamente da saúde dos animais, das plantas, dos solos, das águas e do clima. É exatamente disso que trata a abordagem de uma só saúde. Reconhecer a interdependência entre saúde humana, animal, vegetal e ambiental, e, a partir daí, promover soluções integradas. Quando tiramos o homem do centro da análise e passamos a enxergá-lo como parte indissociável da biosfera, abrimos espaço para o bem viver. Um horizonte em que dignidade, prosperidade coletiva e equilíbrio ecológico caminham juntos. Cuidar do planeta, portanto, não é apenas um desafio técnico ou científico. É, antes de tudo, um imperativo ético, filosófico e existencial que orienta nossas escolhas individuais e coletivas. Bom, e para introduzir a nossa conversa, eu acho que a gente precisa trazer alguns conceitos que são importantes para a gente começar o debate a partir daí, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, eu vou perguntar primeiro para o Álvaro, de qual modo as principais correntes filosóficas, como o antropocentrismo, o ecocentrismo, o biocentrismo, também filosofias de povos originários do Brasil, moldam a nossa compreensão de responsabilidades éticas em relação à Terra e às formas de vida, né, aqui do planeta. Álvaro. A ênfase que ela, por exemplo, exige, ao meu ver, nos anos, nas últimas décadas, um diálogo muito mais próximo com as áreas do conhecimento que dialogam com a antropologia,
com a arqueologia, certo? Com a etnobiologia, com as áreas do etno vinculando ao meio ambiente, ok? Me escutam? Tranquilo? Tranquilo. Sim, perfeito. E neste sentido, o destaque sobre a necessidade de dialogarmos mais com os conhecimentos tradicionais, certo? E com uma ênfase muito grande sobre os conhecimentos dos povos originários, certo? E nessa perspectiva de revermos as nossas partes e olharmos para o todo, né, há inúmeros vestígios, talvez até mensagens dos nossos abuelos antigos, indígenas, onde afirmava-se, por exemplo, que o povo guarani é um povo de hábito alimentar generalista, e mais do que alimentar, um modo de vida, né? Rastreando um pouco esses elementos de como os guaranis tratavam e viviam na paisagem, fala-se, por exemplo, do domínio deles de um pacote de plantas e 1.500 espécies, certo? E fala-se também, por exemplo, que os guaranis cuidavam de 80 saúdes. São textos, falas, traduções, vestígios, com um significado muito amplo. E eu, aqui nesse caso, já estou tentando correlacionar as saúdes, né, as diversas saúdes, e essas 80 saúdes dos povos guarani, que poderiam significar 80 doenças, de um povo que vivia com uma grande diversidade alimentar e assim cuidava da saúde, ok? Então esse é um destaque. Quando a gente busca um pouco as áreas do conhecimento e talvez até comece a eleger um papel, dar um papel, atribuir uma função muito mais complexa aos conhecimentos dos povos originários, ok? Você veja que nisso que falei, fecho assim esse primeiro bloco de exposição, comparando, por exemplo, que o nosso hábito alimentar, normalmente, ele se reduz a 30 espécies anuais, certo? Dificilmente ultrapassamos isso. O Brasil, se você buscar os dados censitários da diversidade alimentar, não passa de 200 de espécies. Então, olhem os dados Guarani, que citei no início, e na atualidade o povo ticuna na Amazônia, por exemplo, eles vivem com mais de 40 espécies na diversidade alimentar anual, ok? Então, a diversidade alimentar, o hábito alimentar generalista, a grande sociobiodiversidade do seu hábito alimentar, nos permite fazer uma reflexão sobre saúde no todo muito densa, ok? Mas como que você associa essa diversidade alimentar e de saúde? Como que você vê isso moldando a nossa relação com o planeta? Bom, você veja que, novamente, eu vou recorrer ao meu ambiente de conforto para fazer essa discussão, né? Nós hoje, quando analisamos os cenários climáticos, os riscos, né, a gente olha e, para mim, a gente tem deixado de observar, pelo menos uma percepção de que a nossa diversidade de hábito alimentar, pensando no planeta globalmente, ela está muito focada naquele conjunto de alimentos que são herança da grande revolução do Neolítico, né? E trata das espécies domesticadas, certo? E eu aqui diferencio um elemento que para mim é absolutamente relevante, de encontrar na diversidade socioalimentar do planeta, inclusive respeitando todas as grandes zonas de revolução agrícola do Neolítico, nos grandes centros de domesticação, que nós deixamos de observar de que existem algumas espécies que poderíamos nominá-las como espécies selvagens ainda, certo? Não da domesticação
intensiva ou mais forçada. E quando eu falo isso, eu estou falando, né, de que os povos originários ainda hoje, os povos e comunidades tradicionais, têm na sua base alimentar, em grandes territórios de vida, muitas dessas espécies. Quais são elas, né? Começando pelo Rio Grande, podemos falar dos grandes territórios do butiá, da erva mate, do pinhão, dos araticuns. Com os araticuns eu vou até todos os biomas do Brasil, né? E aí todas as espécies de palmeiras, certo? Mas aquelas espécies que já estavam aqui muito antes de nós e continuam resistindo. E elas cumprem um papel tanto alimentar como de recursos diversos, incluindo aqueles medicinais, que a gente tem esquecido em parte, certo? E são aquelas que resistem muito. Fecho essa perguntinha refletindo com uma outra informação que eu acho que é absolutamente relevante para isso. Você vê o Brasil hoje, ele na geografia de uso da paisagem no Brasil, as áreas de agricultura são 40% do território. Isso nos induz a dizer que próximo dessa diferença, 50%, 60% do território, ainda é ocupado não por agricultura intensiva, nem familiar e nem não familiar, e por agriculturas de povos e comunidades tradicionais, com muitas espécies dominando a paisagem, e espécies não domesticadas, espécies selvagens. Correto? Então você veja que, para mim, é um comentário que, associado àqueles que eu já trouxe, destaca, coloca em xeque, né, a diversidade das espécies, animais e vegetais, ok? Cuidadoras de doenças, certo? Cuidadoras da saúde. E elas podem nos dar uma outra perspectiva de análise, que a gente sempre deposita isso nos conhecimentos tradicionais, ok? Mas podem ser muito relevantes para olhar a diversidade de paisagens, portanto, os socioecossistemas de sociobiodiversidade. Ok? Alvori. Yara, você quer apresentar um pouco sua visão sobre como as filosofias moldam nossa relação com o planeta? Vou começar dizendo que o fundamento do nosso pensamento é antropocêntrico, né? E isso não é pouca coisa, assim, por mais que a gente tenha aberturas para outros pensares, né, como por exemplo o biocentrismo, mas são pequenas aberturas. A gente de fato estrutura o nosso entendimento de mundo por meio dessa visão antropocêntrica, né? E isso precisa ser visto também em perspectiva, porque nem todos, quando eu falo nós, esse nós tem muitos nós aí dentro, inclusive excluídos e incluídos, né? A gente tem que olhar sempre perspectivamente, porque os povos indígenas, por exemplo, não são antropocêntricos, né? Seu pensamento não é antropocêntrico, as comunidades quilombolas e tradicionais também não. Então, quem é esse nós de quem a gente está falando, né? A gente podia começar com isso, sim. Então, o antropocentrismo, essa corrente filosófica, essa forma de pensamento que coloca o humano no centro. Eu começaria dizendo que esse humano também não é um único humano que está no centro, né? A gente pode pensar a partir de uma crítica étnico-racial que esse humano é branco, esse humano é europeu, é moderno, né? Esse é um humano que está no centro, os processos históricos foram constituindo um tipo de humanidade que centraliza, então, esse pensamento sobre o mundo e subjugando outras populações e culturas a processos de desumanização, né? Então, por exemplo, cada vez que os povos indígenas que seus conhecimentos, que suas epistemologias são entendidas como epistemologias primitivas, pouco desenvolvidas, etc., carecendo de cientificidade, isso tudo mostra que há um tipo de humano que está nesse esquema e que centraliza, né, o nosso pensamento. O antropocentrismo também vai dizer que a natureza ela vai converter aquilo que a gente chama de natureza em um valor instrumental, né? Aquilo que serve, está em função do humano, né? Se o humano está no centro, o resto nos serve, né? Isso também é uma coisa que
nas filosofias ou nas formas de pensar dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais, não se coloca, né? Então, você vai ter uma integração muito maior, essa não separação do que é o humano, o que é o animal, o que são as formas de vida, né? Então, a gente poderia puxar assim, esse gancho para pensar que o pensamento antropocêntrico, ele, na verdade, tem outros pensamentos concorrentes, digamos assim, embora com menor possibilidade de expressão, né? Então, eu gostaria de trazer, né, então, primeiro isso, né, que a gente vivencia a centralidade no mundo de formas diferentes. Se eu sou mulher ou se eu sou homem, se sou branco ou se sou negro, se sou indígena, eu ocupo um lugar nessa escala de humanidade, digamos assim, né? E o segundo conceito diz respeito ao pensamento indígena mesmo, né? Que a gente poderia aproximar de um pensamento biocêntrico. O Ailton Krenak, por exemplo, utiliza um termo que é florestania, em substituição ao termo cidadania. E com isso ele quer dizer que cidadania é um termo que está carregado de todo um sentido filosófico e experiencial mais urbano, né? De cidade, de uma vivência e de direitos e de deveres dentro desse espaço compartilhado. E ele diz que a gente precisa reinventar esses termos se a gente quer deslocar efetivamente o raciocínio sobre as coisas. Então, pensar em florestania seria pensar nos direitos de cidadania, tanto dos que nós chamamos humanos, os muito humanos, os pouco humanos, mas todos os humanos, mas também da floresta, dos direitos da natureza, né, daquilo que nós entendemos como os animais, porque isso é paradoxal, né? Nós somos animais, mas a gente não se vê como animais. A gente separa o humano e o animal. E o humano em categorias, inclusive, né? Então, eu queria dizer assim que essa aproximação é possível, e aí o Eduardo Viveiros de Castro fala do pensamento indígena como um pensamento perspectivo, né, do perspectivismo ameríndio, ele chama, né, esse é o conceito. E ele vai dizer que para esse pensamento indígena não existe uma única humanidade, né? Nós dizemos, existe uma natureza única, existe uma humanidade única dentro de uma natureza, né? Para os indígenas, a humanidade é o traço comum entre nós, né? Então, a humanidade não é uma exclusividade da nossa espécie, ela é constituidora de todas as espécies. Tanto que, para os indígenas, é uma relação social que se estabelece entre outros animais, né? Aí, alguns povos vão falar da humanidade das onças, da humanidade dos que já foram, que já morreram, né? Então, você tem, assim, uma humanidade pensada no pluralismo, né? De expressões e possibilidades. Mas isso não é só uma designação, tudo é humano, tudo se relaciona socialmente. Não, isso também diz respeito a que cada espécie experimenta o mundo de uma perspectiva diferente. E é centro de consciência e centro de conhecimento. Então, as plantas produzem conhecimento, a gente agora reconhece isso, né? Dentro de um bioma, as plantas acumulam uma experiência vital e elas vão se relacionando dentro desse bioma e vão construindo relações. Os animais também, e inclusive aqueles que são exógenos e que vêm para esses ambientes. Então, a gente poderia pensar que essa perspectiva, esse olhar perspectivo, o perspectivismo, né, dos povos indígenas, abre muitas possibilidades para nós nos repensarmos nessa estrutura que hierarquiza efetivamente, né, o humano, um tipo de humano acima e uma escala de importâncias da vida, né? E a gente pode ainda agregar o pensamento originário, assim, para dizer que a ideia de utilidade da natureza é uma ideia nossa, né? Então, nós somos, na verdade, criadores do pensamento antropocêntrico e todos os efeitos que ele tem. A utilidade da natureza é uma exclusividade nossa, assim, pensar que tudo existe em função da gente, né? Ou que algumas coisas valem mais na natureza porque elas são mais úteis para nós do que outras, né? Então, a gente vai priorizar os espaços amplos para criações de rebanhos, por exemplo, e diminuir cada vez mais, por exemplo, as florestas nativas, né? E isso tem a ver com esse entendimento, então, do lugar das coisas, tendo o humano como referência, mas só vou repetir, não somos os únicos no mundo, não é a única concepção existente, né? Então, dialogar com essas concepções, realmente aprender o que significa fundamentalmente ou profundamente esses entendimentos é o que a gente tem de ferramenta de luta para o futuro, eu diria. Agora a gente pode começar a conversar. É um chacoalhaço, né? Começamos bem. Bom, e agora eu acho que a gente poderia falar sobre um pouco dessa relação intergeracional,
Primeiro, queria iniciar te ouvindo, Yara, sobre o que significa justiça ou equidade intergeracional e como que esse conceito ele poderia influenciar políticas públicas que integrem a saúde humana, animal e ambiental no contexto das crises climáticas, de uma maneira geral. Tá, para chegar nessa questão, eu acho que seria importante começar primeiro com o final da outra pergunta, que é qual é a responsabilidade ética, né? Que responsabilidade ética a gente pode ter? E aí, de novo, assim, eu acho que a gente tem responsabilidades diferentes. E aí eu vou chegar nessa segunda pergunta. Sob um viés mais antropocêntrico, né? O homem no centro das coisas, a gente consegue imaginar, no máximo, uma responsabilidade ética que nos leva a um cuidado da natureza, preservação para não faltar recurso. Então, a palavra recurso está no centro do nosso pensamento, né? Natureza, recurso para guardar, recurso finito, né? Preservar para ter. E, então, a noção de posse e de domínio da natureza permanece viva, né? Se a gente pensar a responsabilidade ética vista do ponto de vista dos povos originários e de outras comunidades, né, tradicionais, a gente vai ter uma dimensão do relacionar-se com esse lugar. A dimensão ética é uma relação, né? Não é uma apropriação, não é uma posse nem um domínio, é uma relação. Então, relacionar-se socialmente com esse meio, entender, escutar mais do que falar quando se trata de humanos, mas observar lentamente os efeitos daquilo que a gente faz, né? E aí, então, essa responsabilidade tem a ver com envolvimento também. Você não desenvolve, você envolve, né? Isso eu falo mais adiante. Mas eu queria trazer para fechar uma frase do Antônio Bispo, né? Que é o Nego Bispo, né? Conhecido como Nego Bispo. Ele fala de biointeração, né? Então, talvez a gente possa pensar essa dimensão da relação como uma biointeração, né? O que significa uma biointeração quando eu sou parte dessa teia mesmo da vida, né? Uma relação respeitosa, uma relação recíproca. Então, daí indo para essa pergunta da justiça, né? E por que eu comecei por ali? Porque também é isso, a gente precisa considerar que diferentes povos constroem diferentes pertenças ao mundo, né? Então, a justiça intergeracional, eu diria que ela é necessária porque ela é um problema gerado por nós, né? A gente é que é predador voraz, né? E a gente é que está destruindo as possibilidades e potencialidades do planeta. Então, para nós é importante criar um conceito como justiça, né? Pensando nas gerações futuras. Mas esse conceito ele também não está separado de outros. Quando a gente fala de justiça intergeracional, a gente também fala de justiça ambiental, a gente também fala de justiça étnico-racial, né? E eu diria que não dá para pensar essas coisas separadas, porque elas são todas efeitos de um mesmo grande problema, né? Então, esse princípio ético, esse dever de proteger para as novas gerações, não pode ser pensado como proteger recursos, resguardar, ainda naquela linha que eu falei antes, pra né? Ter recurso para o próximo, né? Isso, mas pensar um equilíbrio, uma relação que também envolve os outros seres no planeta, né? Então, eu fico pensando assim, eu diria 2 aspectos importantes para a gente pensar nesse conceito de justiça mais amplo, né? O primeiro é integrar, respeitar profundamente e contribuir com as lutas desses segmentos sociais que vêm realmente construindo possibilidades da gente pensar uma justiça em termos amplos, né? E depois, assim, quebrar um pouco a naturalização que a gente construiu, a naturalidade com a qual a gente pensa uma conduta predatória, né? A ideia de que é preciso se desenvolver a qualquer custo, que precisa, né, que progresso é uma coisa fundamental dentro desse grande sistema mundo, né? Isso precisa ser contestado e precisa ser problematizado, né? E a segunda, eu acho que um pouco disso que a gente vive tem a ver com uma dimensão presenteísta que nós temos. De novo, é a nossa cultura, né? A gente é muito focado no presente, então é tudo para agora, desenvolver para agora, consumir muito e para agora, né? É tudo com muita pressa, com muita aceleração, com muita urgência. A gente acelerou os ritmos de produção, a gente descarta as coisas muito rápido, né? Eu lembrei agora de uma crônica do Ítalo Calvino, que ele fala em cidades invisíveis, e ele fala de Leônia, se eu não me engano, que é uma cidade que é cercada de muito lixo. É uma cidade que descarta todos os dias tudo que produz. E é uma metáfora para a nossa vida, assim, né? Então, a gente está cada vez vivendo mais rodeado de muito lixo, de muita produção de plásticos, né?
mas ainda assim a gente continua achando que o valor é o próprio consumo, né? Então acho que essa é uma questão que é preciso manter aberta e a gente tem que se demorar na busca de soluções dessas coisas, né? Perfeito. Alvoria, adoraríamos te ouvir sobre essa questão das diferentes gerações e como que a gente trata as gerações passadas, presentes e futuras de uma forma justa e equilibrada na distribuição de direitos, deveres e recursos e oportunidades. Então, eu vejo que vou indo um pouco na trilha da professora Yara agora, né? Quando ela faz os destaques que fez, né? Diferencia, exige esses novos conceitos, né? Eu vou um pouco trilhando por uma área que me parece muito cara e que a gente tem muita fragilidade, né? No fundo é assim, ó, eu acho que para a gente conseguir enxergar o peso, né, da importância das gerações, há uma fala antiga, né, que ela se perpetua, às vezes ela se acomoda em outros momentos, que retratam povos antigos que conseguiam planejar 7 gerações, certo? Eu confesso que eu ainda não cheguei perto de compreender o que significaria isso. Mas na tentativa de ajudar, quer dizer, para além do compromisso da gente com gerações futuras, né, essa nossa busca pela ética, a importância da gente nos ver no todo, né, não nos enxergarmos como parte de excelência, etc., tudo isso relevante. Né? Mas acho que a gente incorre, talvez, numa grande dificuldade, que é romper essa discussão para além, vamos dizer assim, entre aspas, do debate filosófico, ou não quero com isso colocar uma crítica, mas ao afirmar ainda que a gente desconhece em muito a perspectiva dos povos originários, certo? A doutora já citou um autor que eu gosto muito, né? E para falar do seu perspectivismo, eu trago alguns elementos que acho que são muito relevantes, né? Uma forma de olhar essa nossa contradição entre o antropocênico, entre o não, o antropocentrismo e o não, né? A nossa dificuldade de dar passos em sermos mais éticos, em nos valorizarmos mais como pensando para o futuro, em filhos e netos, etc., é uma afirmação de que a gente rompeu há tempos atrás, em termos de construção de conhecimento, com uma herança que continua presente hoje ainda, né? Você vê que quando a gente entra no mérito, e mais amplo ou menos amplo, entendendo a forma como se organiza a sociedade, como se organiza o Estado, ou mesmo ainda ficando nas culturas e comparando, né? Para mim, uma questão muito relevante é compreender, por exemplo, que os povos originários, e eu vou ficar na América do Sul, grande parte deles não realizaram o processo da domesticação das espécies, e que para mim significa começar a construir uma sociedade que é urbana, né? E aí, sob o ponto de vista de modo de vida, eles seguiram vivendo em território. Veja que é uma afirmação que ela exigiria uma reflexão, talvez única, sim, né? Mas eu queria destacar isso. Afirma que o povo Guarani, como os Caigangue, todos os povos indígenas, afirmam como que os povos de fundo e fecho de Passo do Cerrado, que são criadores, né? Os povos, os geraizeiros, as quebradeiras de coco e toda uma outra diversidade de povos e comunidades tradicionais vivem em território. Veja bem, viver em território eu podia comparar a não viver a concepção do modo de vida urbano. E aí eu remeto esse modo de vida urbano aos conceitos que a professora qualificou já, mas reafirmo que isso é necessário compreender mais a fundo como vivem esses povos tradicionais, certo? E eles, para mim, nos deixam muitas mensagens, né? Volto aos Guaranis, para falar do Rio Grande, né? E falar das enchentes. E o povo Guarani, eu citei alguns exemplos, né?
mas o povo Guarani é atribuído a eles, na herança de talvez 5.000 anos de história da língua falada, uma grande capacidade de táxon, de construir táxons, certo? E uma delas era para olhar o hábito alimentar. E outra delas era para olhar o que significa saúde, vinculada aos alimentos do hábito alimentar. Uma grande capacidade de classificar e sob outra perspectiva. Os guaranis, por exemplo, afirmavam existir no seu território de vida plantas que não necessitavam do cuidado desde o nascimento até sua morte e voltavam a nascer sem necessitar do cuidado humano. E um outro grupo de plantas que necessitavam muito do cuidado humano, certo? E isso está ligado, então, aqui a uma discussão de que eles nos revelam uma complexidade de sociobiodiversidade muito maior. Então, para mim, entender o modo de vida território dos povos e comunidades tradicionais e dos povos indígenas e todas as grandes diferenças, que aí entra naquilo que a professora já listou, né, entre o que é humano e não humano, aqueles que vivem na condição de humano, e aí entra as dimensões daqueles que são humanos e deixaram de ser humanos, voltaram a ser humanos, né? O metafísico todo, né, do não humano entendido como todo o acesso ao mundo espiritual da floresta, né? A ética, eu ainda registro isso, que nós precisamos compreender mais o que é um território modo de vida e não enxergar o todo do Brasil como se fosse agricultura familiar e não familiar. A maior parte do país vive na forma de território comunitário. E aí eu fecho essa minha fala, devolvendo para vocês, e retomando logo em seguida, né? Afirmando, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tem uma particularidade muito grande. Né? Existe um pampa no Rio Grande do Sul, que é savânico e não floresta, como a gente... Floresta no sentido de grandes árvores. E o pampa tem milhares de anos de história. Né? A carne produzida no pampa, nos seus mais diferentes espécies animais, ela é um produto da sociobio. Ela é distinta sob vários aspectos. E o pampa reúne, então, uma porção do Rio Grande do Sul que vive, para mim, mais em território do que em modo de vida urbano. E aí revela uma grande, talvez uma menor fragilidade do bioma, do ecossistema, porque ainda preserva uma perspectiva cultural que dialoga com o ecológico, e aí o equilíbrio entre a ecologia e a cultura é outro. Não é só porque tem uma topografia acidentada que o Rio Grande sofreu numa outra parte. Tem outros elementos que estão, para mim, vinculados ao modo de vida e ao modo de vida território do Pampa, onde a relação entre ecologia e cultura é outra. Devolvo a vocês. Eu gostaria só de complementar, né, isso que o Alvori coloca, né, na verdade, concordar com essa dimensão do território e da vinculação com o território, né, dos povos quilombolas, dos povos originários, de outras comunidades tradicionais. E esse vínculo com o território não é meramente pisar uma terra, né, e nem qualquer terra, como a gente sabe muito bem, mas é uma dimensão constitutiva, como a gente diz, né? E mencionando os Guarani de novo, né, os Mbiá Guarani, na verdade, aqui do Sul, a gente pode dizer que assim, esse modo de habitar dos Guarani é um modo muito ecologicamente sustentável, porque ele é fundamentado numa ideia de caminhar sobre um território, transitar num território, né? E não permanecer nem enraizar muito tempo em um mesmo lugar. E se a gente for pensar, então, esses movimentos dos Guarani transitando pelo território, até algumas décadas atrás, os antropólogos nem concordavam que era preciso demarcar a terra para os Guarani, porque eles diziam que os Guarani são uma cultura que vive transitando em pequenas, né, ocupações, mas acontece que a nossa voracidade não permite que o território se mantenha para que eles possam transitar. Então, é preciso demarcar, de fato. Mas o próprio instrumento de demarcação é um instrumento nosso, né? Então, eu queria só retomar isso assim, para dizer que a dimensão do território é profunda, realmente profunda na relação, na própria constituição da pessoa, né?
No caso dos Guarani, ser pessoa significa caminhar, um constante e um contínuo caminhar. Então, você se faz pessoa caminhando sobre a terra, aprendendo com as diferentes espécies nesse território, com as diferentes pessoas dentro do território. E isso também coloca uma questão que o Alvori mencionou, que é viver num território, mas também viver em comunidade, né? Então, a nossa vida é uma vida muito desagregada de um sentido comum, né, coletivo. A gente não entende a Terra como bem comum porque nós não nos vemos muitas vezes mais como pertencentes a uma comunidade. E aí tu pega um indígena que vem estudar aqui na universidade, ele continua sendo integrante de uma comunidade, independente do lugar onde ele esteja, né? Eles dizem, o meu lugar de fala é a ancestralidade, eles dizem, porque é exatamente isso, né? O vínculo com essa comunidade não se desagrega. E o capitalismo fez isso com a gente, desagregou a gente dos vínculos comunitários. Era bem isso que eu ia complementar também dentro dessa linha, porque para mim fica muito claro que ao longo do tempo mudou muito essa perspectiva e percepção do que é o território, qual é a minha relação com ele, e principalmente meus direitos sobre ele, nem tanto os meus deveres com ele, mas meus direitos sobre ele, né? Toda essa história do ter, a cultura do ter, eu acho que isso me remete muito a esse sistema econômico que se desenvolveu e se colocou, posto a maior parte do mundo, né? Que é o capitalismo, a gente tem que dar nome às coisas também. E isso trouxe uma carga muito grande para uma visão cultural sobre esse ter, essa posse, aquilo que é demarcado, aquilo que é meu, aquilo que é seu. E eu acho também que isso acabou também transbordando para o nosso próprio entendimento do que compõe o ser humano, né? Porque eu vejo muito dentro das falas de vocês que a relação com o território é muito mais profunda quando a gente pensa numa perspectiva mais biocêntrica, mais ancestral. É uma experiência sobre aquele território. Não é apenas estar ou existir ali pelo tempo que for, tu está experienciando ele e ele está te experienciando também. Isso molda a sua visão de mundo, isso molda a tua própria realidade, a construção que o cérebro realiza do seu entorno e daquilo que está dentro junto. Então, isso foi mudando. A gente vê que a relação das novas gerações com a Terra é muito menos profunda, é muito menos íntima, é muito menos frequente. E a gente vê uma necessidade de cada vez mais aproximar novamente esses jovens dos nossos espaços verdes, de ter essas experiências de estar num ambiente diferente e conversar com pessoas que têm essas perspectivas diferentes para ter essa troca cultural, talvez até um resgate um pouco de que existem outras formas de se relacionar. Porque, para mim, olhando assim agora daqui em diante, né? Não tem como a gente debater e muito menos falar de uma perspectiva de conservação. E aqui eu não estou nem pensando na questão de conservar recurso, conservar o lugar, o espaço, para que outras pessoas possam ter experiência sobre esse espaço, né? Mas pensando nessa lógica da conservação, não tem como a gente incutir isso nas gerações seguintes se não houver uma relação com o que precisa ser conservado, né? Então, isso que vocês trazem, que o Alvori traz, que a Yara traz sobre a cultura que está por trás disso, né? Infelizmente, essa questão da lógica econômica vem falando e moldando ela muito mais do que a nossa própria humanidade, discussão das relações que a gente deveria estar estabelecendo dentro desse ecossistema que nós fazemos parte, não que pertence a nós. E aí, pegando o gancho do que você falou, Mel, do ter, né, do consumo, eu até acho que vale lembrar que Posso ano... dar uma cutucada? Opa, Vai lá. Alvori, por favor. Como a professora Yara falou, veja que eu estou insistindo aqui em marcar posição. A maior parte do país é ocupado ainda hoje por povos que vivem muito modo de vida. Alguns, na sua totalidade, uma parcialidade muito forte. Certo? E quando a gente começa a registrar o fundo e fecho de pasto, morroquiano, vazanteiro um pouco mais conhecido, catadores de várias espécies de banda, certo? E outros, né? A gente percebe
que há um complexo de culturas de povos ocupando muito espaço no Brasil, certo? E que vivem um modo de vida território. E ao viverem dessa forma, eles continuam no mapa do Brasil cuidando, marcando, protegendo, empatando, para usar a linguagem de Chico Mendes e dos seringueiros, territórios de ampla e complexa sociobiodiversidade, ok? E aí vem uma questão muito relevante. Ó. A gente encontra nas culturas desses povos, e eu vou agora focar de novo nos povos originários, grandes acordos ancestrais, que nos últimos anos, nos últimos séculos, foram rompidos, certo? E aí ameaçam, sim, e ameaçam, ok? Opa. Em diferentes cenários climáticos. Então, eu ligo isso, então, território e modo de vida, e aí o conceito de território, como diz a professora Yara, é muito mais amplo, e para mim representa um lugar na paisagem onde a cultura e a ecologia encontraram um grande acordo de convivência. E a velocidade das transformações se modifica. E não pensemos que isso é um retorno ao passado. Não. É outra história, certo? Então, território e modo de vida, povos e comunidades ancestrais, os povos originários e a saúde pela diversidade alimentar, ok? Mas muito ampla essa diversidade alimentar. Nós estamos perdendo a diversidade alimentar assim de forma absurda. Né? Se fôssemos entrar no mérito, o número de municípios que ainda tem butiá no último censo, e se nós percorrermos até os anos 70, no primeiro censo, viu assim drasticamente. Só para falar no butiá, uma palmeirinha que gosto muito. Então, grandes acordos comunitários e a hipótese de que um modo de vida não agrícola, não de cultivo, mas mais de coleta, não de domesticação intensiva, ainda está em curso, ainda existe. E aí eu me remeto ao povo Guarani, mas eu poderia falar de um povo que eu tenho trabalhado muito, que são os Ticuna, e que tem uma ligação com os Chibcha, coisas da Mesoamérica e vamos dizer assim, da Amazônia colombiana. Ou poderia falar sobre o povo Mapuche, porque nas minhas elaborações estar sistematicamente dialogando com os vestígios, as mensagens ancestrais, passa a ser uma condição metodológica, me entende? Então aí eu volto para a sociobiodiversidade, volto para a diversidade alimentar e volto para a saúde. E busco de novo aquele termo Guarani que eu falei antes, que os Guarani cuidavam de 80 saúdes. O lugar onde eu extraí isso dava a entender 80 doenças, certo? Mas trabalhando preventivamente na base alimentar, curativamente também. Mas é como se eles cuidassem na base alimentar do povo Guarani, de 80 saúdes. Deixo assim meio em aberto isso, porque acho que esse é uma direção muito relevante num cenário de erosões genéticas absurdas que a gente está vivendo, correto? Muito legal, Alvori. Me perdoe se eu atropelei aí Não, não. Imagina. A gente quer que tu participe da conversa. momento formal. Imagina. Bom, pegando esse gancho que a Mel falou do ter, né, do consumo, e até acho que vale lembrar que, infelizmente, a gente perdeu uma pessoa que falava muito sobre isso ao longo da vida, que foi o Pepe Mujica, né, ex-presidente do Uruguai. Eu gostaria de trazer uma pergunta para vocês da mesa, e o Alvori, claro, de que a filosofia estoica e outras tradições, elas sempre pregaram com a moderação servindo como uma base para mudanças de comportamento individual, visando a sustentabilidade. Eu queria saber se vocês acreditam nisso, se vocês têm exemplos práticos que podem trazer para desenvolver um entendimento sobre isso. Vamos começar por você, Alvori? Mas me ajude, pode ser que eu tenha não percebido alguns detalhes. Claro, claro. Você falou do estoicismo, né?
ok? Como um exemplo. Tem outras Ah, filosofias não também. entendi. Perfeito. Ok, não, legal. Eu não vou abrir tanto isso, mas vou fazer um destaque, né? Ele talvez tenha igual, nosso, sociedade, e é mundo, né? Uma certa individualidade na capacidade de prover, certo? De criar as ferramentas, fazer dar certo, entendeu? Vou tirar esse eixo aqui, para a minha fala aqui, correto? Pelo menos esse, ok? E com isso, eu diria assim, talvez estejamos vivendo num momento, talvez não, né? Para mim, eu afirmo isso. A gente vive hoje um momento de uma crise filosófica muito profunda, certo? E pode dar vários exemplos, mas eu vou destacar um. Muitos de nós vêm de um caminho aonde havia um sonho. E a crítica ao capitalismo, inclusive, ela nos acendia para um que eu, para mim, hoje, estamos à deriva, certo? Mais erramos do que acertamos ao rever a forma de organização da sociedade e da economia, correto? Quando eu falo isso, eu me permite voltar àquilo que eu estava tentando reforçar, porque eu acho que hoje as correntes filosóficas, o pensamento filosófico, ele cada vez mais está andando na direção dos expoentes indígenas, das lideranças indígenas, do pensamento indígena, como queiram, né? Dos grupos étnicos, mas andando também sem muito saber por onde caminhar. Aí é uma coisa da minha experiência e daquilo que eu fui convencido. E aí, lógico que eu sou emocionalmente envolvido com isso, vamos dizer assim, né? Para mim, ao aprofundar as formas não agrícolas, vejam bem, não centradas na coleta e na criação, e não centrada na perspectiva do individual, dos estabelecimentos rurais ou do trabalhador urbano, que para mim tudo é um modo de vida urbano. O campesinato europeu, que muito nos ensinou, ele lá na sua origem, ele começa a pensar uma sociedade urbana. E urbana aos moldes de como a gente vive. E aí eu destaco, né, as individualidades dos processos, as individualidades das unidades de produção e a individualidade do trabalho, certo? E a individualidade da ciência. Perdemos o todo e perdemos o caminho para voltar ao todo, talvez. E eu confesso para vocês que ainda para mim é um conjunto de significados assim com muito mistério. E aí olhar para os indígenas, olhar para o seu modo de vida, pela arqueologia, pela antropologia, há 2000 anos atrás, no mundo guarani, né? Ou olhar para os Andes e ver, tanto no povo Mapuche como no povo Quechua, como conviviam com os animais, os criatórios de camelídeos, que eram outra origem, outra lógica, lá também uma relação entre cultura e ecologia muito forte. E aí nos permite andar na relação entre saúde e alimentação. Eu, de novo, volto a isso, porque para mim vamos dizer assim, talvez seja uma das grandes ferramentas que a gente tem. Reolhar o hábito alimentar. E reolhar o hábito alimentar de novo, incluindo as espécies, que para mim eu defino como as espécies selvagens ancestrais. E essas são é um universo de espécies, né, que não estão no catálogo, inclusive recente e antigo, das nossas grandes revoluções agrícolas. É olhar para o conhecimento ancestral e olhar para a forma de viver em território, voltar para a alimentação, para as espécies da socio-bio, e aí olhar para a saúde. E aí, na falta do tempo, eu estou querendo dizer que uso um conceito que ele é meio que indígena, mas também ele é talvez mais latino-americano, que é entender o que significa a imunidade do território, certo? A imunidade do território, como se fosse a saúde do território. E o território como sendo um espaço da paisagem, de um equilíbrio quase que, vamos dizer assim, né,
avançadíssimo entre cultura e ecologia, com grande capacidade de definir os acordos ancestrais. E os acordos ancestrais significa entender acordos por geração. Tem acordos que exigem acordos no tempo de gerações. Muda a relação entre as gerações. Muda a forma de ver as gerações e o papel de um conjunto de gerações. Entende? Então, esse destaque todo meu para mim é para marcar uma coisa em relação ao conceito que você puxou. De novamente a gente conseguir se entender como território. E eu estou indo além do coletivismo das espécies socialistas. Estou indo além, porque acho que o pensamento indígena, o modo de vida território, que é comunitário muito mais do que coletivo, ele nos dá lições ainda, entende? Não é só preservar a história, é dominar ferramentas para vasculhar as ecologias, as biologias, as botânicas, todas as táxons utilizadas pelos povos e comunidades tradicionais, que ainda estão nos sítios arqueológicos, em grande parte. Me perdoe se eu me alonguei nessa fala Foi agora. perfeito. Não, de modo algum. Muito obrigado. Só esperar aí. Yara, pode continuar. Eu vou seguir nessa linha também. Acho que é importante a gente pensar o próprio sentido da palavra moderação, né? Eu fiquei pensando enquanto o professor Avori falava e o sentido de moderação, talvez a pergunta seja, ainda dá tempo de moderar? Não seria é tempo de transformar, né? É uma coisa que ficou aqui ecoando na minha cabeça, porque a gente já, né, o professor já falou bastante assim das comunidades, das múltiplas comunidades, das relações com o território, de diferentes grupos, inclusive grupos urbanos, né? Acho que isso é tudo muito significativo para nós, né? Pensar esse mecanismo de agregação ou desagregação da gente com esse espaço que a gente vive, né? E para uma parcela, então, né, dos brasileiros, assim, uma parcela foi muito empurrada para mais urbana, né, assim, foi mais empurrada para essa ideia de um capitalismo flexível, que então tudo se flexibiliza, né? Os vínculos com família, os vínculos com terra, um vínculo com parentesco, com memória, né? Então a gente tem assim essa visão muito focada no presente, no que a gente tem agora, o que a gente pode desfrutar agora, enfim. Então eu acho que assim a gente precisa de fato de uma transformação dessas mentalidades, do meu ponto de vista, porque eu entendo assim que nessa marcha a gente não tem saída. E aí tem que falar como assim, são ideias para adiar o fim do mundo, como diz o Krenak, e encarar que o fim do mundo tal como nós o conhecemos é inevitável, né? Então eu fico pensando, a gente ainda está brigando para conscientizar que é preciso mudar o tipo de energia de fóssil para renovável. Né? A gente ainda está brigando para demarcação das terras indígenas, por exemplo, né? E depois eu vou trazer um pouquinho alguns dados, porque eu acho que isso é muito significativo para pensar, né? Mas primeiro, assim, eu acho que os problemas são estruturais a tal ponto que as soluções não são individuais, as soluções são estruturais, né? Acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar, assim. Então, precisa ter realmente políticas públicas e um convencimento amplo da coletividade, né, que vive nesse território, de que desse jeito não dá, né? A gente está vendo que não dá. Então, assim, as transformações elas são necessárias e elas são urgentes nas nossas práticas consumistas e etc., né? Mas eu também queria trazer para dentro dessa discussão a questão do coletivo, da responsabilidade coletiva e principalmente do poder público, né? Porque, assim, bom, a gente tem um orçamento da União que é distribuído de forma desigual, né? Alguns setores são mais favorecidos do que outros. Os setores vinculados, né, dentro desse orçamento, a verba destinada para preservação de ambientes, para manutenção nas unidades de conservação da natureza, para as terras indígenas, para a demarcação das terras indígenas, para as terras quilombolas, para a recuperação desses territórios, etc., é muito, muito, muito menor do que outros setores. Então, também essas prioridades têm que ser revistas, do meu ponto de vista. E aí eu vou trazer uns dados que eu acho que ajudam a gente a pensar. Então, vocês conhecem muito certamente o MAP Biomas, né? Que é esse mapeamento do uso da terra e cobertura verde. É uma rede de colaboração, na verdade, né? Que tem trazido dados muito significativos. Por exemplo,
o Brasil perdeu 12,8 milhões de vegetação nativa entre 2018 e 2022. Se a gente não desacelerar, a gente está perdido, né? Esse eu acho que é um primeiro ponto assim, a se destacar. E daí a gente consegue, nesse mapeamento, ver, então, quais são as zonas de mais predatórias, né? E a gente vai ver que as áreas protegidas, que são as unidades de conservação, os quilombos, as terras indígenas, as APPs, né? Elas perderam muito pouca mata nativa, né? Então, 98% das terras são ainda preservadas. Se a gente olhar os territórios indígenas, 99% desses territórios que ainda é 1% de área degradada. E essa área degradada ainda é muito relativa às invasões que são subsequentes nessas terras. Elas são contínuas, né? Então, se a gente for pensar qual é então, se a gente quer uma natureza preservada, se a gente está tentando conter o ritmo dessas mudanças climáticas, o que nos impede de demarcar essas terras, né? Se você tem dados suficientes para dizer, aqui você tem uma relação territorializada e compromissada desses grupos com o seu território. Aqui você tem matas que historicamente vêm sendo matas, florestas, biomas, historicamente muito mais preservados. Você teria um custo muito baixo e você teria áreas efetivamente, isso que a gente diz, onde a natureza pode se recuperar plenamente, onde tem tempo para isso, né? Onde acontecem transformações, mas elas são muito mais lentas, né? Como o Alvori colocou aqui. Mas, claro, que os argumentos para a não demarcação das terras indígenas, eles acabam sempre esbarrando naquela ideia do mas isso aqui atravanca, ou impede, ou obstaculariza o desenvolvimento, né? Então, mas que desenvolvimento é esse? Que futuro é esse que a gente vislumbra, né? E aí eu queria trazer uns dados das terras indígenas, que eu acho que é importante até para fincar uma bandeirinha, como a gente diz, né? São 1.393 terras indígenas que a gente tem no Brasil, né? Desse total, 31% apenas foi demarcado completamente, homologado, como a gente diz que é a etapa lá, né? Final registrada e pronto, é terra indígena. E mesmo essas hoje estão sendo contestadas por meio da tese do marco temporal, como a gente sabe. 12% delas ainda estão em processo e 40% não tem nenhuma providência, né? Então, esse argumento de, então, assim, isso de não ter nunca recursos, da morosidade da própria demarcação, isso é uma posição política grande, né? Assim, coletiva, digamos assim, e do poder público. Então, eu queria só dizer isso, né? Não dá para pensar em moderação sem pensar em uma redistribuição justa dos recursos para manter esses recursos econômicos, financeiros, eu estou falando agora, para manter esses espaços de vida, né? E para garantir a existência dessas populações, e a não desagregação dessas populações dos seus espaços de vida, né? Acho que isso é uma informação assim, bastante importante, pensando em como é que a gente pode reverter ou retardar os efeitos disso tudo que a gente criou com a nossa forma predatória de vida, né? Eu acho que tem uma questão muito pertinente e urgente na fala que a Yara e que o Alvori estão fazendo, né? E que ela é muito atual, que é a questão da PL da devastação também, né? Sem dúvida. A gente sabe que essa retórica que tu colocou, Yara, de que, por exemplo, a PL seria algo que atravancaria o desenvolvimento, o progresso do país, ela é uma falácia em toda a sua composição, porque, na verdade, a PL é o que vai fazer, o que vai atravancar. É justamente o contrário. Não é o fato dela não estar aprovada que vai atravancar. É o fato de ela ser aprovada que vai oferecer um retrocesso muito grande, inclusive nos setores, né, que mais estão pressionando com que a PL seja aprovada. Então, acho que isso é uma questão importante. É importante deixar isso muito claro para quem está nos ouvindo, né? Que os povos originários, eles são os grandes guardiões dos biomas brasileiros, né? Esses números que a Yara trouxe de 99% de áreas preservadas, né? Com essa transformação lenta que acontece, mas dá tempo do bioma se recuperar ou se transformar, né? Se manter. Isso não é por acaso. Isso vem da relação que essas pessoas, esses povos têm enquanto comunidade e enquanto pessoas que estão transitando temporariamente por aquele local e mantendo ele vivo para aqueles que virão, para aqueles que já foram e assim sucessivamente, né? Então, eu acho que é importante trazer aqui, e a gente está num ponto muito importante dessa PL, né, que agora está para ser analisada pela Presidência da República, né? Talvez
quando esse episódio for ao ar, já tenha uma definição sobre isso, mas queria trazer esse ponto para o nosso ouvinte, né? Porque, infelizmente, há muita desinformação a respeito sobre essas pautas. Elas são muito caras para alguns setores da sociedade, né? Que acabam enviesando esse debate. Mas esse debate tem que estar sempre sendo feito à luz de todos que participam dele, inclusive dos povos originários, onde ela é um ataque frontal a esses povos e, principalmente, né, as consequências que isso acontece para a sociedade, né? Isso vai chegar na gente. À medida que a gente devasta, não faz essa demarcação e esses ambientes vão sendo degradados, isso leva consequências na água que a gente bebe, isso leva consequências no ar que a gente respira, isso leva consequências para a nossa saúde, isso leva consequências em diferentes níveis, né? E é aquilo que a gente vem falando episódio por episódio, de como a crise climática ela é transversal a todos os setores e segmentos da sociedade, inclusive o setor econômico também. Não, ainda sobre o PL da devastação, eu queria dizer, bom, o argumento é, são aqueles projetos que têm relevante interesse público. Isso também é discutível, o que é relevante interesse público, né? E eu fico me perguntando, a essa altura do campeonato, como é possível que a gente imagine que uma obra possa dispensar, sei lá, em estudo de impacto ambiental? Exato. Né? Então, e demarcar terras indígenas que mantêm 99% das matas sobrevivendo, digamos assim, isso não é relevante interesse público? Isso não deveria ser a pauta número 1 de Isso, como preservar exato. os ambientes? Exatamente. Muito legal, muito legal. E aí, seguindo nessa ideia sobre as perspectivas, né, de responsabilidade individual, responsabilidade coletiva, sobre esse modelo de vida comunitário que o Alvori trouxe, que eu acho que é uma discussão muito interessante também, falar de o que é coletivo e o que é comunitário. Eu gostaria de trazer essa conversa sobre o outro, né, a responsabilidade. O meu direito termina onde começa o direito do outro. E como a Yara falou, existem diferentes formas de outros, né? Existe o outro que a gente considera na lei, existem os povos indígenas, os quilombolas, que também têm outra visão de outro. E os animais também podem ter humanidade, a floresta pode ter humanidade. Como que vocês veem essas perspectivas e onde termina o direito individual e onde começa o direito coletivo do Estado, das empresas, das organizações? Vamos começar essa conversa com o Alvori. Alvori. Então, vamos lá, começando pela tua última fala. Você vê que em vários momentos eu tentei, vou só reforçar um pouquinho isso, afirmar, né, que no Brasil há a diversidade de povos e comunidades tradicionais. Ela é tão ampla, e eu fico pedagogicamente até separando um pouco do que seriam os povos indígenas, correto? E aí todo o processo de transição, né, onde os diferentes povos viveram, se relacionaram e construíram culturas, né? Entendendo primeiro o grande momento de talvez uns 3 séculos de sincretismo entre povos de 2 continentes, os ameríndios e os africanos, certo? A gente tem os registros dos povos africanos enumeram entre 200 e 300 línguas que desembarcaram no Brasil, certo? E hoje, inclusive, enxergar os territórios quilombolas para mim, na mesma dimensão que eu, digamos assim, coloquei em destaque o povo Guarani, porque hoje você tem povos africanos, que seriam povos de origem, de matriz africana, que são seringueiros, que são castanheiros, que são açaizeiros, que são catadores de caranguejo-açu, certo? Que são morroquianos, que são quebradeiras de coco. O sincretismo com os povos africanos foi tamanho e construiu tamanho poder de cultura que a gente não sequer imagina, né? É muito desconhecido, e eu quero afirmar nesse sentido. Isso significa, digamos assim, marcar um primeiro bloco sobre a tua pergunta, talvez até escorregando um pouco mais para isso que eu acho que é relevante, que é muito necessário ainda um esforço para conferir identidade a essa complexidade de povos. E eu afirmo novamente que
talvez 60 ou mais por cento do território brasileiro é ocupado por esses povos. Não são agricultores familiares, de origem campesina, de origem europeia e talvez inclusive de outras origens, e tampouco agricultores não familiares. Muita terra ainda sem a identidade oficial, não tem identidade fundiária. São do Estado, certo? Então isso é uma ênfase muito importante. E aí afirmar que são culturas. E afirmar que são culturas com muito conhecimento ainda, certo? Conhecimento forte. Posso, por exemplo, só dar uma passadinha, né? Eu vou para o urbano, e se a gente for olhar para povos e comunidades de matriz africana, nas cidades, né? Que são lugares comunitários, que tem grupos de famílias, de pessoas que vivem no entorno dos lugares sagrados das religiões de matriz africana, mas que são povos, que são comunidades de consumo e que são um dos lugares que mais preservam os hábitos alimentares africanos, entende? Só um destaque. Então, essa é a primeira questão. A necessidade de dar identidade para os povos, como ferramenta orientadora de política pública, e eu diria na tua fala, né, Marcelo, que nos sensibilize a adotar um território. Eu acho que cada um de nós, individualmente, coletivamente, comunitariamente, em qualquer grupo social, urbano ou rural, precisa encontrar mais a sua origem de território, no ancestral, no tradicional. Então, esse é um segundo destaque, certo? E aí, logicamente, eu acho que essa é a forma ainda de pressionar as políticas públicas. Porque há muito desconhecimento, mesmo que o Estado brasileiro hoje, via o governo atual, tenha criado várias secretarias de povos e comunidades tradicionais, ainda não opera, não tem orçamento, não tem cidadania. É uma disputa. E esse ano temos um momento em novembro, né, em Belém do Pará, para ampliar essa luta, né? Então, e de novo você vê, eu fico enfatizando essa coisa da diversidade cultural associada à diversidade alimentar, mas não só alimentar, né, de recursos num sentido mais amplo, e ainda afirmar que as políticas públicas, elas, o próprio governo, o Estado não e eu acho que a academia ainda não reconhece isso na sua totalidade, né? Certo? Há uma área que é a matriz de consumo, que é ferramenta para dialogar a saúde, muito potencial. Eu acho que é uma das áreas assim mais ainda com menores publicações, com menor ênfase no que seria o hábito de consumo concreto. E a vida me permitiu andar em vários lugares e há muito tempo ter ferramentas na mão. É comum para mim, em qualquer reunião comunitária, reunião de universidades, em qualquer lugar, fazer um registro rápido do hábito de consumo. No mínimo, chegar à quantidade que cada um consome e chegar a uma diversidade mínima e comparar. Você vê que, em média, no Brasil, a gente consome 1,5 kg por dia, né, de alimento, nas 3 refeições. O açúcar, o arroz e a farinha e o trigo estão no topo da cadeia. O povo ticuna come 700 a 800 gramas a mais do que a média Brasil. E come 5 vezes mais diversidade. E esses itens que eu estou falando que hegemonizam o nosso consumo, né, o açúcar, o trigo e o arroz principalmente, por hora, eles estão abaixo do 7º ou 8º lugar no padrão de consumo quantitativo ticuna. Entende? Então, eu só estou frisando isso, que é a minha forma, Marcelo, de colocar, não sei se eu estou falando com o Marcelo, me perdoe, de colocar essas questões relacionadas aos temas que tu puxou, certo? Então, fechando o desconhecimento ainda dessa relação à diversidade alimentar, os padrões do hábito alimentar e a sua correlação com a saúde. Ok? Legal. Obrigado. Yara, as suas diferentes... que tu pensa dessas diferentes perspectivas? Eu vou fazer um gancho aqui também, falar desse desconhecimento, e eu concordo plenamente. Eu acho que a raiz também desse nosso tão grande desconhecimento
está exatamente na desumanização, como eu falei antes, assim, ou a ideia de que os indígenas não... Historicamente, eu estou falando, que os indígenas não foram considerados interlocutores à altura, né? E até hoje não são considerados interlocutores à altura. A gente não reconhece a ciência indígena, a gente não reconhece a epistemologia indígena, a gente reconhece alguns alimentos que a gente vai lá, cata e traz para o nosso esquema, né, de conhecimento e de nutrição. Então, eu concordo muito com isso, assim. E daí se valoriza extremamente alguns superalimentos, que são, na verdade, a base alimentar de outros povos. Para nós, tornam... Né, assim, tipo, por exemplo, os superalimentos andinos, você encontra hoje essas referências, né? E são, na verdade, base alimentar das populações andinas historicamente. Então, como os indígenas nunca foram vistos como interlocutores à altura do debate, eles sempre são trazidos desse jeito, assim, o que nós podemos aprender com eles? Vamos lá, catamos ali, juntamos aqui, né, juntamos em fragmentos, nunca numa totalidade do pensamento, nunca de forma integrativa, né? Então, acho que essa é o primeiro destaque que eu queria fazer, concordando muito. E o fato da gente ter desumanizado desse modo as populações indígenas também nos leva a um desconhecimento absoluto do que é a pluralidade cultural que a gente tem disponível. Disponível, quer dizer, como forma de vida, né? No mundo, no Brasil especialmente hoje. Nós temos um país com 305 povos diferentes, e isso é uma coisa que muita gente desconhece, né? O professor já falou alguns, o Ticuna, eu falei Baniwa, né? A gente falou Caingangue, Guarani, Charrua, enfim. Mas se a gente for olhar, são 305 formas diferentes de relação construída, engajada, territorializada e que assim, domina um conhecimento profundo sobre esses lugares, né? Com maior ou menor pressão social né? E cultural da nossa sociedade sobre as sociedades deles. 274 línguas que são faladas. Então, assim, a gente sempre pensa, o Brasil, língua portuguesa, né? Sim, o português como a nossa língua oficial, mas o Brasil é uma pluralidade assim, gigantesca de formas de comunicação, né? E de línguas possíveis. E eu estou trazendo isso para dizer, são formas de conhecimento que a gente desprezou historicamente, que a gente teria, então, que valorizar. Falando nisso, assim, então, eu vou chegar nas responsabilidades coletivas, né? Mas eu ainda queria marcar um pouquinho essas inspirações possíveis para, né, a gente adiar os efeitos que a gente está vivendo. Vocês usaram o termo bem viver, né? Eu acho que é importante pensar, né, que o sentido do bem viver para os povos indígenas em várias culturas está presente com vários termos, né? Mas eu acho que essa ideia de interdependência, de reciprocidade, né, de convivência, de complementaridade que está embutido nesse conceito. Então, não adianta a gente falar em bem viver se a gente não importar junto esse conjunto sistêmico de conceitos. Não tem bem viver sem interdependência, sem eu me ver como ser interdependente com os demais. Não tem bem viver sem reciprocidade, sem eu pensar que a natureza dá, a natureza quer, como diz o Francisco Bispo, o Antônio Bispo, né? Não tem possibilidade de bem viver sem convivência, conviver, viver com, né? E não viver sobre, e não explorar o que há, né? Então, eu acho que isso, assim, são inspirações, digamos assim, mas que, mais do que isso, elas têm que mostrar para a gente que precisa uma transformação radical no modo como a gente construiu os esquemas da nossa vida. E aí eu me lembrei agora, e acho que é importante falar, de algumas conquistas que estão sendo produzidas pelo pensamento indígena, como, por exemplo, as lutas para considerar a natureza como sujeito de direitos, né? Os direitos da natureza na Constituição, né? A nossa Constituição diz que nós temos direito a um ambiente equilibrado, ou seja, de novo, a natureza útil, né? Mas a gente tem avanços muito significativos em outros países, onde o direito da natureza está sendo colocado na Constituição. Por exemplo, né, a gente tem no Equador, desde 2008, um artigo que fala sobre os direitos da natureza, os direitos de coexistência, o direito da natureza coexistir e de continuar existindo a natureza como a gente concebe, né? Na Bolívia, desde 2019, além da afirmação do direito da natureza, tem também na Constituição a ideia de interdependência e complementaridade entre todos os seres vivos, né, que estão nesse planeta. No Chile, desde 2022, né?
E no Brasil? Bom, no Brasil a gente tem assim pouquíssimas, a gente tem lutas feitas por comunidades. Então, por exemplo, na região amazônica tem rios que são sujeitos de direito, os direitos do rio, por exemplo, que são celebrados, né? A gente tem, então, ali na discussão relacionada à curva grande do Xingu, naquele embate ali das comunidades tradicionais, comunidades indígenas para conter o avanço, né, das obras de Belo Monte, né? E se colocou muito isso, os direitos do rio enquanto um ente vivo, um ente que também respira e que produz vida, um ente com direitos, né? Então, para nós, a ideia de sujeito de direito ainda pensado unicamente para o humano, e esse humano com ressalvas, como eu falei, alguns humanos mais humanos que outros humanos, né? Eu acho que, então, falando das responsabilidades comuns, assim, a primeira responsabilidade comum é uma responsabilidade sobre a terra como bem comum, né? Nós temos um pensamento arraigado da propriedade privada, do direito à propriedade privada, e ele é importante. Mas a gente perdeu esse sentido de terra como bem comum, de responsabilidade comum quanto a isso, né? Quanto a essa terra. E aí os Baniwa têm um significado cultural que eu acho muito bonito, que é eles educam para o manejo do mundo, como eles dizem, né? A educação é voltada ao manejo do mundo, eles falam. E o que é educar para o manejo do mundo? Primeiro é entender que não é só uma pessoa que educa outra pessoa. A natureza educa os peixes, os ciclos dos peixes, das matas, das águas, tudo isso educa, né? Você tem que entender esses ciclos para poder pescar no tempo certo, né? E garantir a continuidade da vida. Então, eles falam do manejo do mundo como algo que tem muitos sujeitos participando nessa teia de educação, né? Então, e eles falam de reciprocidade em vez de falar de domínio sobre a natureza. Eles falam de interdependência em vez de falar de independência, como a gente fala, né? Eles falam de envolvimento em vez de falar de desenvolvimento, porque o próprio des significa desenvolver alguém de alguma coisa onde ele estava envolvido, né? E eles falam de organicidade, ou seja, é você num território, é você vivendo aquele espaço, é você aprendendo junto com, né, aquele espaço todo. Então, isso rompe aquela ideia que separa a gente da natureza, né? Então, a nós, cultura, os outros são natureza, né? Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa retomar no pensamento para poder assumir responsabilidades coletivas. Mas eu não queria deixar de falar das responsabilidades do poder público de novo, né? Primeiro, fiscalização é uma responsabilidade do poder público e nossa também, de fazer controle social sobre isso, né? Fiscalizar e punir. Assim, não dá para continuar pensando em novos ciclos de invasão de garimpeiro, de 25 mil garimpeiros numa terra Yanomami, né? Não dá para continuar pensando em incêndios, como foi lá o Dia do Fogo, em 2019, que a gente tem ali registros, o INPE, né, registrou sei lá quantos mil focos de incêndio no mesmo dia, como uma tática de marcar a posição e tal. Ou a gente muda os rumos dessas coisas e a gente compromete a sociedade e o poder público com a manutenção desses espaços que a gente tem, ou vai dar água, né? Ou não vai dar água, na verdade. Ou não vai ter. Isso que a Yara está trazendo é muito relevante, né? E como profissional de saúde, a gente vê como esse conceito da comunidade é importante para a saúde individual e coletiva, mas ao mesmo tempo como ele é desafiador, né? A gente sempre fala assim para as pessoas que é importante elas cuidarem da comunidade, que é importante elas não... Por exemplo, vou dar um exemplo da dengue, por exemplo, né? Que não basta tu olhar apenas para o teu terreno, a tua casa, se tiver um criadouro num terreno baldio mais para frente, se tiver um criadouro na praça que fica na rua, vai ter mosquitos circulando na sua casa, você fazendo o melhor possível, porque a tua casa está situada naquele local. E aquele local, ele tem ele precisa desse cuidado de todos, né? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, tá, mas e na praça, por exemplo, que se tem o criadouro de mosquito, é minha responsabilidade lá, mas a praça não é minha. Mas da onde precisa ser seu para tu ter responsabilidade em um lugar onde tu coexiste, né? Então, essa noção de que só é responsabilidade se é meu, se não é meu, eu não tenho nada a ver com isso está totalmente à contramão da coexistência, né? Então, a gente vê isso na saúde, como é difícil a gente engajar pessoas de um bairro, pessoas de uma rua, para entender que aquele local é o ponto focal da saúde dessas pessoas, que é um território importantíssimo de ser cuidado por todos, para todos, e não
porque estou cuidando, eu tenho mais direitos sobre ele, ou ele é mais meu por isso? Ele não é seu. É uma questão de coexistir. E eu acho que, novamente, né, essa visão da posse, que vem muito da estrutura econômica que hoje a gente também tem e que se desenvolveu e tudo mais, ela tem respingado muito na nossa percepção de mundo, mais do que deveria, nesse único sentido dela, para a nossa percepção. Nós deveríamos pôr mais da nossa percepção sobre ela também, sabe? Deveriam existir questões inegociáveis em relação à nossa ética com o todo e o todo em relação à nossa moral e como a gente lida com ele. Então, eu vejo muito, né, isso que tu traz, nessa perspectiva da saúde, mas que tem total relação com isso, com a concepção do que é o território e de que, muitas vezes, esses territórios eles não devem ser pertencidos a alguém, e sim estarem dentro desse contexto de que o todo coexiste nele e, portanto, a relação precisa ser bidirecional. Então, muito bem. Para a gente encerrar, eu gostaria de te ouvir, Alvori, por favor. Quais são os possíveis pontos de convergência da abordagem integrada de uma só saúde com filosofias consideradas não convencionais? E como é que a gente poderia pensar em políticas públicas que geram isso que a Yara comentou: complementariedade, reciprocidade, interdependência, convivência, em resumo, o bem viver? Vou comentar aqui dentro da minha área de competência no assunto, que ele é amplo. É tu, Marcelo, que está falando, né? Foi o Gustavo. Gustavo. Perdão, Gustavo. Então, o foco das políticas públicas, né? Para mim, eu confesso que acho que a gente está num ambiente de muitos desafios, ok? O Brasil tem um orçamento significativo, certo? O Brasil tem uma estrutura bonita de organização, de logística, mas não chega, né? A gente tem uma dificuldade estratégica de logística, que está na lógica da gestão das políticas públicas, certo? Então, esse é um ponto que eu queria marcar. A gente não consegue ter avanços para refletir sobre o SUS, por exemplo, né? E refletir sobre o acesso às condições objetivas de saúde. Isso é um ponto, né? O segundo e último ponto, que aí eu foco novamente, é o grande tema que a gente está discutindo aqui, ó. Eu insisto que esse foco meu é o foco da alimentação básica, né? Correto? Garantir as diversidades de hábitos alimentares do Brasil na sua dimensão do que já foi, na dimensão até do que ainda existe, é fundamental. E aí é o acesso, né? É o acesso à alimentação saudável, direcionada, dialogando na lógica da prevenção para as políticas públicas, né? Eu acho que esse é a ênfase importante a ser dada, entende? Isso significa rever um pouco essas correlações. Isso joga a necessidade de toda a estrutura das políticas públicas, dialogando com as instituições afins, certo? Que tem a capacidade de diagnosticar, a capacidade de pensar, de propor, de pesquisar, ampliar as condições de acesso, certo? Eu acho que é na base disso. E aí, veja, eu faço um comentário final de um ponto que, para mim, ele é muito relevante. A gente tem, por exemplo, um grande indicador, né, que é a expectativa de vida, que está intimamente ligada com a questão da saúde, e que ele fundamenta grandes indicadores e orienta grandes políticas, inclusive os IDHs, né? Só que a gente não dialoga a expectativa de vida com qualidade de vida, né? O tempo médio que as pessoas passam vivendo essa expectativa de vida e necessitando, né, de acesso a medicamentos é absolutamente imenso. E a gente precisa enfrentar essa discussão. Porque uma coisa é o tempo que a gente vive sem a necessidade das analgesias,
sem a necessidade dos suplementos e assim por diante. Então, essa é uma questão absolutamente relevante, certo? E aí, regionalizar, entender as demandas de saúde preventiva, inclusive, né? Dialogando intimamente com o hábito alimentar e modo de vida, é uma condição fundamental. Ainda dá tempo de compreender, né? Por que tem alguns povos com elevada saúde, com ausência de várias outras doenças, né? E eu cito sempre um exemplo, infelizmente eu não sei aonde que tem no Brasil, que eu poderia citar uma referência entre os povos e comunidades tradicionais, ou entre regionalidades diferentes do Brasil, a exemplo do povo Hasda na África, né? Que tem um hábito, ainda são coletores, e não tem a presença daquele grupo de doenças inflamatórias, vou usar um termo simples, me perdoem o povo da saúde aí, e a Fiocruz, né? Mas acho que me compreendem, né? A gente tem um conjunto de doenças que permanentemente está no nosso corpo consumindo energia. O povo Hasda é livre disso. E olha que eu tenho vasculhado e não acho no Brasil algumas referências que pudessem nos dar isso. E o povo Hasda, entre vários outros elementos, é porque tem o componente fibra, né? Além da diversidade de outros alimentos, grupos alimentares, em elevada presença, né? Então, eu deixo essa marca, né? Eu acho que é a relação entre hábito alimentar e saúde, e pela valorização das diversidades de hábitos alimentares, a gente vai encontrar a complexidade e a diversidade de cuidados de saúdes diversas no país. Ok? Ok, obrigado. Yara, podemos te ouvir sobre isso? Claro. Então, eu vou começar pensando, né, nessa articulação entre saúde e meio ambiente, e o que a gente também pode aprender com outras tradições e com outros pensamentos, né? Eu acho que a gente precisa investir em processo educativo, primeiro, assim. Se a gente for olhar para a nossa realidade mesmo, assim, o Brasil já foi, né, um país que era modelar quanto à vacinação, né, os esquemas de vacinação. E a gente tá com isso em risco, assim, né? Porque exatamente esses processos educativos vão produzindo formas culturais e formas da gente pensar que é o nosso corpo, como é que a gente cuida dele e tal, né? Então, eu acho que assim, processos educativos são fundamentais para a gente pensar a manutenção, assim como eu falei dos Banil e a educação para o manejo do mundo, né? Eu acho que a gente precisa pensar em investimento nesse sentido, assim, de que pensar meio ambiente, pensar educação, pensar saúde, isso não deveria ser um tema transversal, num pontinho lá do currículo, como está hoje no caso do sistema educativo. Eu acho que assim, a gente tem que revigorar essas campanhas educativas de amplo espectro, a gente tem que encarar essas temáticas como temáticas centrais também, curriculares mesmo, né? Pensando aí na educação escolar das novas gerações. Eu acho também que a gente precisa, inspirada aí nas comunidades que existem, em suas práticas, né? Pensar em práticas de envolvimento. Como é que a gente se envolve de novo? Como é que a gente adere mais a uma ideia de envolvimento do que de desenvolvimento, né? Então, como é que a gente pode construir isso? Eu acho que processos educativos, como eu falei antes, são vitais, assim, essas ideias, elas precisam circular, né, e essas críticas também ao modelo único de pensar progresso e desenvolvimento tem que circular, vem circulando, mas não com muita, né, assim, outros discursos têm mais visibilidade, né? Também eu acho que nós precisamos desenvolver um senso maior de participação e de responsabilidade nos comitês, nos conselhos, nas associações, né? Essa forma de controle social, que é também uma forma de entender que o que é público é nosso, é público, é de todos, né? E, portanto, é responsabilidade de todos, né? Eu vejo, assim, então, talvez uma necessidade de uma pedagogia de engajamento que a gente precisa desenvolver. E isso significa que talvez a nossa capacidade de reação e de resposta a essas mudanças, como o PL da devastação e como outras que vêm por aí, talvez essa nossa capacidade coletiva de resposta se aprimore na medida em que a gente aprenda o envolvimento mais do que o desenvolvimento, né? Eu também acho que a solução para nós é demarcar as terras indígenas e as terras quilombolas,
no sentido de ser uma solução coletiva, é um abraço coletivo a uma forma de vida que garante a vida no futuro, né? Que garante, que pensa, né, ancestralmente. O Ailton Krenak usa um desses livros que foram derivados das suas falas, né, que chama O Futuro é Ancestral, traz muito essa ideia, né? O futuro parece um paradoxo, né? Ancestral e futuro na mesma expressão, mas é porque exatamente um pensamento que não se desenvolve, que continua envolvido com as conquistas trazidas até aqui, né? E a gente, assim, eu vejo que perdeu muito essa... Não sei se perdeu, se já teve alguma vez, mas é no sentido, assim, de que a gente abre mão muito facilmente, por exemplo, de direitos conquistados, né? E também de experiências comuns construídas, né? Experiências importantes para a nossa própria sobrevivência. Eu acho que desacelerar também é uma necessidade urgente para todos nós, né? A gente tem um capitalismo que nos impulsiona a acelerar e a gente precisa desacelerar. Os índices de adoecimento mostram, em todos os segmentos, né, da academia, na pesquisa compulsiva e compulsória, como a gente diz, né, o adoecimento docente, das diferentes profissões, essa precarização absoluta do trabalho, né, das pessoas, dos trabalhadores. Isso tudo tem a ver com esse ritmo acelerado, tudo é muito rápido, tudo é muito... Então, e é isso, ou tu acompanha ou tu morre na praia, tu tem que dar conta, né, de um conjunto de urgências. E, para terminar, eu queria trazer o pensamento de uma autora que eu gosto de ler, que é a Dana Haraway. Tem um livro, o último dela, que chama Ficar com o Problema, que é um texto longo em que ela vai falar de uma responsabilidade que tem que ser duradoura da gente, de pensar. A gente criou um problema em séculos e séculos, enfim, na verdade, nos últimos aí, séculos de uso da Terra, né? Mas a solução não pode ser mágica nem milagrosa, não vem assim rapidamente. Ela vai insistir nessa ideia de que a gente tem que ficar com o problema, que a gente tem que criar soluções criativas e bem pensadas e não embarcar na primeira solução mágica que aparece, né? É uma responsabilidade com a criação dessas soluções que ela propõe nesse trabalho dela, né? E ela diz também que a gente tem que aprender a viver com o problema e aprender a viver e morrer juntos, ela diz. Porque também tem isso, as soluções mágicas, elas salvam alguns, não é para pensar o coletivo. Então, ela diz, nós temos que aprender a viver e a morrer juntos, né? Então, essa ideia do juntos é uma ideia que eu acho que é super importante, assim, para fechar um pouco essa nossa roda de conversa, né? Sobre formas que a gente tem de reacender essa responsabilidade coletiva, né? Mel, teus comentários finais? Muito brevemente, né? Eu acho que, enfim, essas últimas falas aqui dos nossos convidados são extremamente ricas, inspiradoras, envolventes, como acho que é uma das palavras de ordem aqui desse episódio, né? E acho que esse resgate, né, a esse pertencimento com o ambiente, com os territórios, com tudo aquilo que coexiste ali, é imperativo, né, no momento em que a gente entende que a conservação é um caminho que nós temos que seguir, não é uma opção, não é um debate, é algo já sabido, sustentado, né? Eu acho que a criação dessa cultura, assim como a Yara está falando, não é algo rápido, né? Até porque a destruição dessa cultura também não foi rápida, ela é sistematicamente mudada há muito tempo, né? Então, reacender isso é um processo desafiador. E hoje, né, para vocês verem como a gente está nesse ritmo acelerado para tudo, né? A gente vê e a gente tem dados mostrando isso, né? Que cada vez mais os impactos da crise climática são mais significativos, né? Aqueles aumentos de temperatura média da superfície do planeta que antes seria daqui a tantos anos, agora já é menos. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer são coisas ainda mais rápidas, ainda mais fortes, ainda mais contundentes, né? Então, existe também uma pressa para chegar nessa solução como uma forma de mitigar esse problema, mas é aquela coisa, né? Eu, pelo menos, tenho muito esse sentimento. Não adianta a gente também construir uma solução rápida se a cultura não avança na mesma proporção, porque a chance de a gente se encontrar novamente num problema como esse é gigantesca. A gente não vai ter internalizado a solução. E isso requer tempo, requer maturidade. E muitas vezes não vai ser na minha vida, não vai ser na vida da pessoa que vier depois de mim. Vai ser ao longo dessas gerações, é uma construção coletiva.
E acho que esse desprendimento da nossa existência é uma coisa que o ambiente nos ensina, que ele permanece enquanto nós somos passageiros, nós estamos transitando sobre ele. Então, acho que isso é uma questão também importante, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente escuta isso quando faz popularização científica, né? Que, mas as soluções que vão vir, aquilo que tem que ser feito, isso não vai ter consequências na minha vida. Bom, mas quando que a sua vida passou a ser mais importante do que a vida planetária, do que a vida do animal que está em risco de extinção, do que isso, do que aquilo? Não, muito pelo contrário, essa fala não é para desvalorizar a vida, é para valorizar a vida e entender que a vida vai muito além da minha existência. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais se sentir envolvido por isso, se sentir pertencido, né? Não algo que me pertence, mas eu pertenço a esse lugar. Então, acho que esse pertencimento ele precisa ser desprendido e isso não é rápido de se criar, mas acho que discussões como essa colocam a gente num caminho talvez um passinho mais próximo de uma situação assim, né? Obrigado, Mel. Bom, e chegamos ao fim do 7º episódio do podcast Crise Climática e uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Gostaria de agradecer à professora Yara Bonin por sua excelente participação no programa de hoje. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos também ao Alvori Cristo pelas contribuições na conversa desse episódio. Alvori, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado também à nossa comentarista fixa, Melanie Dutra. Obrigado, Mel. Obrigada, gente. Os episódios do nosso podcast estão disponíveis no Spotify e no YouTube da Rede Saúde Única. Siga o @RSUFiocruz no Instagram para acompanhar mais conteúdos do podcast Crise Climática e uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. E também nosso agradecimento à ProHub, à Famecos e à PUC pelo apoio técnico e de infraestrutura na gravação deste podcast. Muito obrigado e até o próximo. Até o próximo.